Romanos, capítulo 8, versículos 26 a 30. Assim também, o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com o seu Filho. Ele fez isso para que o Filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Assim, Deus chamou os que havia separado. Não somente os chamou, mas também os aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Muito bem, nós estamos vendo o capítulo 8 de Romanos. E o capítulo 8 começa primeiro dando o suporte ou explicando o que tinha sido dito no capítulo 7, né? É uma correção que Paulo faz no capítulo 8, não que ele tivesse dito alguma coisa incorreta no 7, mas o que ele chama no capítulo 7 de lei do pecado e da morte, que é aquela situação que nós já estudamos aqui, aquela afirmação de Paulo: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer, esse está sempre diante de mim. E ele chama essa realidade do sujeito querer fazer o bem e não conseguir, de querer evitar o mal e de não conseguir, ele chama isso de lei do pecado e da morte, né? E ele diz que essa é a realidade de quem? De todo ser humano. E aí você diz assim: puxa, mas então ninguém é capaz de fazer nada de bom. Aí chega o capítulo 8, ele diz assim: então, peraí, vamos devagar com essa conversa. Essa é a realidade do ser humano. Mas, aí ele começa o capítulo 8 dizendo o quê? Agora, porém, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Porque a lei do Espírito e da vida te livrou da lei do pecado e da morte. E o que Paulo começa a fazer no capítulo 8? Dizer o seguinte: aquela realidade que ele descreveu no capítulo 7 e que ele chamou de lei do pecado e da morte, é a realidade do homem que ainda não está em comunhão ou não está em Cristo. Aquele que está em Cristo, ele já está livre daquela lei do pecado e da morte. O que significa que no capítulo 8, Paulo está dizendo: não venha com essa conversa e nem com essa desculpa de que você quer fazer o bem e não pode, de que você quer evitar o mal e não pode. Isso vale para a pessoa que está separada de Cristo, mas aquele que está em Cristo foi liberto dessa condição de lei do pecado e da morte. Agora, o que acontece? Você está em Cristo, e como você está em Cristo, a diferença não é que você é melhor, nem mais bonito, nem mais inteligente, nem coisa nenhuma. Qual é a diferença? É que, e Paulo vai explicar isso no capítulo 8, agora você que está em Cristo, recebeu em você a presença do Espírito Santo. É Ele quem vai te conduzir, que vai te guiar, é Ele que vai te orientar. E aí você começa no capítulo 8 toda a discussão que Paulo faz, né? E que também a gente já citou aqui, que ele também fez lá na carta dos Gálatas. Lá em Gálatas ele diz assim: vocês foram chamados para a liberdade, para serem livres, mas não use da sua liberdade para dar ocasião para as coisas que o afastam de Deus, ou para a carne, né? Aqui no capítulo 8 ele faz exatamente o mesmo argumento, dizendo o quê? Vocês são verdadeiramente livres. Por quê? Porque o Espírito de Deus habita em você. E como o Espírito de Deus habita em você, agora você tem liberdade de escolher fazer a vontade de Deus, em vez de estar condicionado a fazer o mal,
e evitar o mal e escolher a vontade de Deus conscientemente, né? E até usei aqui, quando a gente discutiu esse trecho do começo do capítulo 8, que é como aquela história que a gente vê hoje em dia, até muito comum nas redes sociais, né? Você tem o espírito e você tem a natureza humana. Quem é que ganha? Depende de qual que se alimenta. Se você der mais alimento para a natureza humana, você vai se afastar mais de Deus. Se você der mais espaço para o Espírito te guiar, então você vai viver de maneira que agrada a Deus. Essa é, segundo Paulo, a verdadeira liberdade. É a liberdade daquele que está em Cristo e que pode fazer o que agrada a Deus de maneira consciente, né? E aí eu usei a expressão aqui, que vocês devem se lembrar, que é a ideia, que é a expressão que inclusive a gente já viu na outra semana aqui: o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos dele, né? O que é isso aqui? É a famosa consciência, né? Quer dizer, é o Espírito que fala com a nossa consciência. Não vai por aí que aí é fria, não vai por aí que aí não dá certo, né? Se você falar assim, não, vê lá, deixa comigo, porque eu sou bom, eu sei o que eu faço e tal e coisa, e escolhe contrariar o Espírito, é uma escolha consciente, né? E por isso que Paulo em outras cartas vai dizer: toma cuidado para você não entristecer o Espírito. O que é entristecer o Espírito? O Espírito te guia e você fala, não é assim. Daqui a pouco o que acontece? De entristecer o Espírito, você começa a apagar o Espírito, que é outro texto que ele também fala: não apagueis o Espírito. O que é? Você começou a não dar ouvido, daqui a pouco você já não tem mais a mesma sensibilidade. E ele chega a falar daquele que é o sujeito que se habituou tanto a não obedecer a Deus, que ele não só entristeceu e não só apagou o Espírito, mas ele extinguiu o Espírito, que é outro texto que Paulo fala, e ele diz assim: quando isso acontece, a nossa mente fica cauterizada, perde a sensibilidade. O que é essa mente aí? É a consciência, né? É Deus que vai dizendo, não vai por aí, vai por aqui, e a gente, não, vai lá, deixa comigo. E aí quando você se habitua a fazer o que contraria a vontade de Deus, você vai se habituando, não está tão errado assim, está errado, mas não está errado, mas não muito, né? E aí a gente acostuma e daqui a pouco você já não ouve mais, você perde a sensibilidade para ouvir aquilo que Deus está dizendo, não vai por aí. E aí o que acontece? O sujeito fica com a mente cauterizada e aí começa a fazer coisa errada, né? E começa a fazer coisa errada, não pode dar certo, né? Tudo que está errado não pode dar certo, não tem jeito, né? E aí o sujeito, não sei o que está acontecendo, porque eu estou aqui tentando, né? E não dá. Pois é, deixou o Espírito de lado, deixou a orientação de Deus de lado. E veja, perceba que eu estou falando aqui da maneira como o Espírito conduz aqueles que estão em Cristo. Ele não vai conduzir o sujeito que está fora de Cristo, o sujeito que não quer nada com Deus, que não foi tocado por ele mesmo, não é? Lembra que a expressão que você encontra lá no Evangelho? O Espírito é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não é o pregador que é um grande orador e vai falar e o cara acredita porque o cara fala bem. Não é, né? Não é nenhum tipo de habilidade humana. É o próprio Deus que faz com que a pessoa entenda, né? E aceite aquilo como verdade. E aí então a pessoa passa a estar em Cristo, né? E aí então nós temos no começo do capítulo 8 essa realidade dizendo: olha, agora você está livre e agora você pode ser guiado pelo Espírito de Deus. E aí, lá na metade do capítulo 8, 18 em diante, ele fala assim: porque eu tenho certeza que as coisas que estão reservadas para nós e os sofrimentos que a gente está passando agora, não dá nem para comparar com aquilo que nós vamos ter quando estivermos completamente livres em Cristo. E aí ele está falando do quê? Da realidade do que crê que vai enfrentar dificuldade? Vai, né? E aqui é um paralelo com o texto de Gálatas. Lá ele fala que o velho homem luta, está em guerra com o novo homem.
O que é o novo homem? O novo homem é o que está em Cristo. E o velho homem? A natureza humana, aquilo que você era antes de conhecer o Evangelho e de ser tocado pelo Espírito. E aí o que acontece? Você tem que ficar o tempo todo em guerra, em luta, para escolher o bom, o bem, o que é de Deus e rejeitar o que não é de Deus. Agora, quem é que pode fazer isso por você? Você. Outro não pode tomar decisão no seu lugar. Você é que escolhe, você é que decide. E não é propaganda de programa de televisão, né? Você decide, mas não é, né? Não é o programa lá do Você Decide ligando para a televisão, né? Aqui o que é? Essa é a realidade. E aí então, mesmo que a gente passe por sofrimentos, e todo ser humano passa por sofrimentos na vida cristã em níveis diferenciados. Você deve se lembrar aqui, né? O próprio Paulo e outros textos do Novo Testamento apontam para isso, dizendo que Deus permite que a gente passe por situações, mesmo que seja de sofrimento, mas não maior do que nós somos capazes de suportar, né? Todo mundo tem a mesma resistência a sofrimento? Não. Tem gente que na primeira dor, é igual homem com mulher, né? Mulher tem um filho e depois do almoço está trabalhando. O homem tem uma dor de dente, uma semana, né? Pede atestado para uma semana, porque, estou com dor de dente, né? Lógico que eu estou brincando com os homens, é mais ou menos essa a distância, né? Tá certo? Então, o homem normalmente é menos resistente à dor. A mulher parece que parece cena de filme da Marvel. A dor é uma velha amiga minha, já conheço ela há muito tempo, né? Tá certo? Por quê? Porque é mais complexa a vida da mulher do que do homem. Os homens não gostam dessa conversa, mas é verdade, né? Então o que acontece? A vida do ser humano é condicionada, e Deus permite que a gente enfrente essa ou aquela situação, sabendo que nós somos capazes de resistir. Tem hora que dá a impressão que não vai dar, não importa se é homem ou se é mulher, né? Tem hora que a gente passa por situação que a gente olha e fala assim, não vejo saída, e aí Deus vai cuidando, vai ajeitando e tal, daqui a pouco arrumou uma saída, né? Aquilo que era um problemaço difícil, não tinha como, de repente você olha e fala assim, então, superado, né? Eu me lembro de um rapaz que estudava comigo lá em São Bernardo, na época que eu fazia o doutorado. Ele era psiquiatra, e ele fazia o curso lá de ciências da religião como eu, né? E ele falava assim, quando chega um paciente no meu consultório dizendo assim, então eu estou apático, né? Sabe aquela pessoa que fica apática, né? Nada me agrada, nada me incentiva, eu estou assim, não sei o que eu faço. Aí ele brincava com a gente, ele falava assim, pode ficar sossegado que eu vou arrumar uma dorzinha para você, né? A apatia é a ausência de dor, deixa que eu vou arrumar uma dorzinha para você, né? E aí obviamente que ele ia trabalhar para consertar a realidade de apatia do sujeito, né? Na vida cristã, não se iluda, se o sujeito ficar apático, é porque ele já está naquele estágio que eu falei, de que não houve mais Espírito. Se ele não tem mais essa capacidade de olhar e falar assim, opa, pera um pouquinho, deixa eu me posicionar aqui, porque tem coisa que pode me afastar de Deus, porque tem decisão que eu posso tomar aqui que pode me afastar de Deus, é porque ele já está alheio àquilo que Deus tem para dizer para ele. O normal é o quê? O normal é a gente estar sempre percebendo que tem coisa que podem nos afastar, tem sempre uma dorzinha atrapalhando, não é? Na vida cristã tem sempre uma pedra dentro do sapato, sempre tem, pode ser alguém do trabalho, pode ser alguém da igreja, pode ser alguém da família, pode ser um problema que a gente está enfrentando, sempre tem uma pedra no sapato perturbando. Se tiver tudo tranquilo, nossa, olha, tá uma maravilha, que tá, e tem coisa errada aí, filho, né? Tem coisa errada aí, porque se estiver tranquilo demais, apático demais, alguma coisa está fora do lugar.
Por que eu estou dizendo isso? Porque essa é a realidade daquele que está em Cristo. Não tem como, é o que ele era e o que ele deve ser, e os dois não combinam, e ele tem que lidar com isso o tempo todo, tá? E aí nós chegamos no texto de hoje, que Paulo fala daquele que está em Cristo e que vai ter comunhão com Deus. Olha aí o que diz, versículo 26. Assim, ele já disse que nós somos conduzidos pelo Espírito, né? A vida é conduzida pelo Espírito para que a gente possa viver de maneira que o agrade. Já disse que a gente enfrenta dificuldades, mas que temos o Espírito como aquele que nos conduz. E aí chega no texto de hoje, ele diz assim: assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Por que o Espírito vem nos ajudar na nossa fraqueza? Porque é a natureza humana que está presente. Ou seja, você não deixou de ser humano porque está em Cristo. Você continua com aquela tendência de voltar para o capítulo 7. Eu sei o que eu tenho que fazer, não consigo. Eu quero evitar o mal, não consigo, né? A gente tem essa tendência de arrumar uma muleta, né? Eu sei o que é o bom, eu sei o que é o certo, eu sei o que é errado, mas a carne é fraca, né? Quem que nunca ouviu, quem que nunca deu essa desculpa, né? Tá certo? Eu sei que é difícil, mas a própria Bíblia fala que a carne é fraca, que nós, né? Então, o que a gente está fazendo? Nós estamos usando o texto do capítulo 7 como uma muleta para dar desculpa que a gente não está obedecendo aquilo que Deus quer. Aí Paulo vem e diz assim: o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza. Ele sabe que a gente tem essa tendência, né? Na teologia a gente chama isso de inclinação para o pecado, né? Parece que tem alguma coisa puxando a gente para aquele lado, né? O Espírito vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, que sabe qual é a vontade de Deus, o Espírito de Deus intercede por nós, pede em favor de nós, com gemidos que não podem ser explicados por palavras. Toda vez que chega esse versículo aqui, o pessoal de casa brinca por causa de uma música que se cantava antigamente na igreja. Hoje faz tempo que eu não vejo. Aqui na igreja sou eu que não ponho de propósito, né? Tinha uma música, um cântico que cantava na igreja que falava assim: com gemidos inexprimíveis. Eu falava: que música horrorosa, a música é ruim, a letra está errada, o texto está mal usado, não vou pôr esse treco aí no culto nem a pau, né? Então aqui você não vai ver aquele cântico lá, né? Mas é uma citação desse versículo, e lá na música está citado errado, né? Por isso que eu não ponho, né? Aqui o que Paulo faz? Ele diz assim: olha, o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza e Ele intercede diante de Deus por nós. É como se você estivesse orando, né? Esse é o exemplo que eu gosto de dar, que é um exemplo lá que tem lá no Evangelho, né? Lá no Evangelho você encontra Jesus ensinando sobre oração. Ele diz assim: qual é o pai que, se o filho pedir peixe, ele vai dar pedra? Você não vai ver um pai fazendo isso com o filho, né? Nenhum pai vai fazer isso. Aqui é o contrário. Aqui o que acontece? O Espírito vem nos ajudar na nossa fraqueza, porque a gente de vez em quando, em vez de pedir peixe, a gente pede pedra. Senhor, eu queria tanto uma pedrinha. Não, filho, isso aí não é de comer. Não, mas eu não quero, porque a outra aqui tem. Não dá para arrumar uma para mim também, né? E não confunda a pedra aí com outro tipo de pedra. Não é a outra pedra que eu estou falando, aquela que o pessoal usa aí e fica doidão. Não é essa não, né? É a pedra lá do Evangelho, né? Qual pai que, se o filho pedir peixe, ele vai dar pedra? Lógico que o pai não faz isso. Pois é, mas tem filho que pede para o pai o que não devia pedir. E aí é por isso que Paulo vem e diz assim: o Espírito nos ajuda na nossa fraqueza, e Ele intercede junto com o Pai para corrigir as bobagens que a gente fala para Deus. Senhor, eu queria tanto isso, eu queria tanto aquilo,
me dá isso aqui, me dá aquilo ali, e o Espírito falando, dá não, tira dele, que isso aí não é para ele não. Entendeu como é que é? É essa a ajuda que o Espírito faz diante do Pai. E por que o Espírito faz isso? O próprio Paulo explica, né? Porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. Ele sabe qual é a vontade do Pai, então ele fala, Pai, corrija aí, tá? Não vai não dá para ele aquilo que ele está orando, aquilo que ele está pedindo, porque o que ele está pedindo não é bom para ele, né? E às vezes a gente acha que o que a gente quer é o melhor que existe, né? Mas eu sempre quis isso aqui, todo mundo tem direito, todo mundo, é lógico que eu vou pedir para Deus, porque você vê na igreja, fulano tem, ciclano tem, Bertrano tem, eu também quero, né? E aí vai lá e pede para Deus, e aí o Espírito fala, não, tira dele, não, melhor não, porque não é, isso não vai dar certo, né? E aí vai, não Senhor, mas olha, eu fiz uma corrente de oração, fiz uma novena, fiz um propósito, e não sei quantas orações por semana, durante a madrugada, levantar no meio da noite para pedir para Deus me dar pedra. E aí o que Deus faz? Minha mãe fazia assim, né? Quando eu era criança, né? Mãe, mas me dá essa coisa. Nananina não. Quando ela vinha com nananina não, você já sabia o seguinte: pode parar de pedir, porque não vai dar. Não tem conversa, né? Não sei como é que era a mãe de vocês, a minha era desse jeito, né? Quando ela vinha com nananina não, pode sair fora, já esqueça, né? Tá certo? É mais ou menos nesse sentido que Paulo está usando aqui essa expressão. O Espírito, que sabe qual é a vontade de Deus, ele nos ajuda na nossa fraqueza, e ele nos ajuda na nossa oração diante de Deus, fazendo com que a nossa oração se conforme ou se adapte o quê? Aquilo que Deus quer, que a vontade de Deus, mesmo que você não concorde, é a melhor coisa para você do que a sua vontade, né? O que Deus quer para os seus filhos é melhor do que o seu melhor sonho, do que o seu plano mais ousado, né? Só que a gente não quer saber do que Deus quer, eu quero o que eu quero, né? Eu já vi gente na igreja falando, como assim? Eu sou um sujeito comprometido, eu faço parte da igreja, eu não falto, eu faço oração, eu contribuo com a igreja, eu leio a Bíblia, né? Não leio só na hora que faz a leitura na igreja, eu até canto, né? Eu até canto durante os negócios lá, tal, né? Porque Deus tem que levar em conta essas coisas todas, né? Então, se eu quero, eu tenho que pedir, né? Porque está escrito lá no Evangelho: pedir e dar-se-vos-á, então, pedir e dar-se-vos-á, mas para de pedir pedra, né, meu amigo? Porque Ele não vai te dar pedra, né? Se um pai humano não daria pedra para o filho, o pai celeste vai dar pedra para o filho? Não vai, né? Isso não é amor, né? O amor do pai já é demonstrado quando ele cuida do filho. Imagina o amor de Deus para com os seus filhos. Não vai te dar pedra, né? E é nesse sentido que Paulo está dizendo aqui, que o Espírito nos socorre, né? Nos ajuda na nossa fraqueza. Pois sabemos, e aí vem o versículo que todo mundo gosta, e que quando é tirado do seu contexto, ele pode dizer o que ele não diz, né? Olha aí, ó, é o versículo, cadê aqui? 28, diz assim, ó. O 27 é o que diz assim, né? E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus e pede de acordo com a vontade de Deus. E aí vem o 28, que todo mundo gosta. Eu sempre vejo o povo citando esse versículo, inclusive nas redes sociais. Pois sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Estou usando aqui a tradução do Almeida, né? Aqui fala: pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano, né? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Que coisa maravilhosa, que promessa fantástica. Pois é, mas vamos entender esse negócio aqui.
Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas nós amamos a Deus o tempo todo? Ou o nosso amor é meio... de vez em quando dá umas rateadas, né? Amamos a Deus até a página 3, né? Na página 4 já... peraí, não, até aqui eu vou, né? Isso me lembra uma explicação de um amigo meu do seminário, né? E dizia sempre com aquele texto, Jesus falou, ensinou seus discípulos: se alguém bater na sua face, ofereça outra face. E ele falava assim: legal, se ele bater numa face, eu ofereço a outra, dali para frente sou eu e ele, aí o bicho pega. Ele bateu de um lado, eu ofereci o outro, daí para frente, meu amigo, quem pode mais, né, chora menos. Não, você não entendeu o texto, não foi isso que Jesus disse, né? Não é assim, oferece outro lado e acabou. Não, você quer entender? Tem mais texto do Evangelho que explica isso, né? Lembra lá do texto do Pedro, né? Mestre, quantas vezes devemos perdoar o irmão? 3 vezes? 3 vezes era o condicionado, não, era o habitual na sociedade de Israel. O Pedro deu uma melhorada na coisa, disse assim: 7 vezes, né? Mais do que o dobro, né? Pedro foi generoso, né? Jesus é um cara gente boa, aceitou a gente do jeito que a gente é aqui, um bando de porcaria aqui, vou aumentar a coisa aqui, né? 7, né? Talvez até pensando, 7, o número da perfeição, né? Vou fazer uma média aqui com o mestre, né? 7 vezes, aí Jesus, não, 70 vezes 7, você vai perder a conta, você não vai lembrar mais quanto. Quem que vai contar 490 vezes o mesmo pecado contra a mesma pessoa? Não vai. É para entender que não tem limite, né? É sem limite. Essa é a forma de Deus perdoar o ser humano, e é por isso que a gente chega todo domingo com a maior cara de pau, né? No culto, senta lá, e chega na hora da confissão, a gente fala: Senhor, perdoa os meus pecados, aqueles mesmo que o Senhor já sabe que eu já fiz na outra semana, e na outra, e fiz de novo agora. É muita cara de pau, não é? Pedir para perdoar o que você já sabe que já estava errado, o que já fez antes, já sabe que não funciona, e faz de novo. E aí a gente olha e fala: ainda bem que Deus nos perdoa, né? Então, você entendeu? É assim que você tem que agir em relação ao irmão. Não é bateu de um lado, eu dei a outra, agora é comigo e com o cara aqui, o bicho vai pegar, né? Então aqui, o que é que Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas não se iluda, o nosso amor a Deus não é igual ao dele. O nosso amor a Deus é sim uma resposta ao amor de Deus, né? Lembra da expressão lá de 1 João? Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É uma resposta ao amor de Deus. Mas o dele não só é maior, como é perfeito. O nosso é meia boca, é mais ou menos, né? Então, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Como eu amo a Deus, então tudo vai dar certo para mim na vida sempre, nunca vai dar problema, certo? Não é isso. Tanto não é isso que ele acabou de dizer há poucos versículos atrás, que aquele que está em Cristo vai enfrentar sofrimento. Mas como assim? Se todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, cooperam para o bem mesmo que enfrente sofrimento. Quer dizer então que Deus vai mudar a realidade do sofrimento e fazer com que aquilo seja revertido de forma a se tornar bênção para o que ama. Sim. E quando ele faz isso? No tempo dele. Não é quando você quer, não é quando você manda, ou como hoje em dia está na moda, né? Não é quando você determina, né? Eu fiz aqui um propósito na igreja, né? Hoje em dia tem as igrejas que fazem isso, né? Você tem que fazer aqui, você tem que fazer eu não sei os nomes que o pessoal dá, né? Campanha, propósito, novena, corrente, né? Eu lembro quando eu era criança, corrente era um negócio para tirar dinheiro dos outros, né? Tem uma corrente aqui, você, né? Quando você ouvia falar que era corrente, você fala: sai fora que é trambique. Isso, continua, né? Corrente, né? Hoje tem corrente, para quê? Para
chantagear Deus, para Deus fazer aquilo que eu quero, né? E aí o sujeito faz uma corrente durante 2 meses, todo dia, e não pensa que a corrente é moleza não, tem que levantar 2 horas da manhã, certo? Imagina, né? O sujeito está lá na hora de dormir, na hora que chega no famoso sono REM, né? Que é o que dá descanso para a cabeça, que revigora o corpo. Então, acorda aí, mano, está na hora de fazer a oração. E eu falo, não, estou fazendo um esforço. Na hora que todo mundo está dormindo, estou eu aqui acordado, falando para Deus: Senhor, me dá, pelo amor de Deus, me dá a pedra que eu estou querendo. E Deus fala: nananina, não. Se você pegar o versículo 28, na maneira como ele é traduzido, tanto pelo Almeida, como no caso da tradução da linguagem de hoje, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam juntas para o bem daqueles que foram chamados por Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Existe alguma diferença entre quem começou anteontem e aquele que está há 60 anos na igreja? Não, não existe diferença. O amor de Deus e o cuidado de Deus com os seus filhos é o mesmo, independente de qual seja o tempo de permanência na comunidade de fé, tá? Isso não faz diferença. E aí, só para fechar a nossa conversa aqui, os 2 últimos versículos dizem assim, ó, versículos 29 e 30. Pois aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Esse versículo é muito importante, porque ele é o que explica o anterior. Sabe aquela história do 28? Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Por que Deus faz com que as coisas cooperem para o bem daqueles que Ele chamou? Porque Ele tem um objetivo. E qual é esse objetivo? Está aí no 29. Olha aí, ó. Aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu Filho. Ou seja, o objetivo de Deus cuidar dos que são chamados para fazerem parte da sua família é que nós nos tornemos cada vez mais parecidos com Cristo, e menos com quem? Aquele da natureza humana, do capítulo 7, que sabe o que tem que fazer de bem e não faz, que sabe o que tem que evitar de mal e não evita. Menos com aquele, e mais com quem? Com o modelo que é Cristo, para que nós sejamos mais parecidos com Cristo, né? E aí, esse é o objetivo de Deus no versículo 28. As coisas cooperam para o bem dos que amam, para que eles sejam conduzidos pelo Espírito a se tornarem cada vez menos o que eram e mais parecidos com Cristo. Assim, versículo 30, assim Deus chamou os que havia separado. É Deus que chama? Sim, Senhor. Deus chamou os que havia separado, e não somente o chamou, mas também os aceitou. Você percebeu? É Deus quem chama os que Ele separa. Foi Ele que separou, foi Ele que chamou. Aí também não só chamou, mas também aceitou. E não somente os aceitou, mas também repartiu a sua glória com eles. Qual é a participação do homem nessa situação? Ele é só o que recebe, ele não faz nada. É Deus quem chamou, é Deus quem separou. Depois de separar, Ele chamou. Depois de chamar, Ele faz com que eles sejam guiados pelo Espírito e vão se tornando cada vez mais parecidos com o Filho. Quando isso acontece, é realidade de que aquela glória que o Espírito reparte, que Deus reparte com nós, está acontecendo, né? Quando você olha para o sujeito tem 50 anos de igreja,
e as pessoas falam, essa pessoa sempre foi assim. Há 50 anos ela era desse jeito, há 40 ela era desse jeito, há 30 ela era desse jeito, há 10 ela era desse jeito, e hoje ela é exatamente igual ela era 50 anos atrás. Filho, esse sujeito tá lá, mas não tá. Tá lá, mas não tá. Por quê? Porque não pode ser como era antes. Você tem que crescer, né? Vou fechar aqui a nossa conversa com uma ilustração, né? Aqui na igreja, de vez em quando, a gente tem durante o culto, tem a participação das crianças, né? A criança anda para lá, vem para cá, né? Há um tempo atrás tinha uma que vinha aqui, sentava lá no último banco, aí do nada chegava na hora da saudação da paz e saía de lá para vir aqui me cumprimentar, dar a mão para mim, né? Tá certo? Vim cumprimentar o pastor, né? Tem adulto que não, o pastor, né? A criança saía de lá e vinha cumprimentar o pastor, né? Agora imagina você tem a criança, tá lá a criança na igreja, pequenininho lá, né? Olha lá, do tamanho do Bernardo ali, ó, pequenininho, né? Não chega na cintura da mamãe, certo? Quanto tempo você acha que ele vai ficar desse tamanho? Daqui a pouco ele passa da cintura, daqui a pouco ele já está passando da barriga, daqui a pouco, a hora que você vê, ele já está, a mamãe já tem que olhar para cima, né? Cresceu, mas não era aquele pequenininho, era, mas como que é a natureza das coisas? Criança não fica criança a vida toda, ela cresce, ela vira adolescente, depois da adolescente ela vira jovem, depois de jovem ela vira adulto, daqui a pouco já está com os cabelinhos brancos, né? Aqui quase não tem ninguém com cabelinho branco, né? Só o pastor que tem uns 2 ou 3 aqui, né? Tá certo? Se você pegar uma criança e passa 10 anos e ela continua daquele tamanho, você fala, tem coisa errada, tem coisa errada. É exatamente a mesma coisa na vida cristã. O sujeito está na igreja há quantos anos? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos. Quem que ele é? O mesmo de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Tem coisa errada. Não pode ser igual, porque ele tem que crescer. Ele tem que virar gente grande. Ele tem que virar adulto na vida cristã, né? Sabe como é que você sabe se cresceu ou não na vida cristã? É simples. Quando o sujeito é recém-convertido, para ele tudo é novidade, tudo é maravilha, não tem nada errado. Aí ele começa a participar da igreja, ele começa a descobrir que tem gente na igreja que não é tão bom como ele pensava. Tem irmão lá que é meio da pá virada, que é bocudo, que é respondão, que não é comprometido com a igreja, nem com Deus, nem com nada. Ele começa a olhar, nossa, eu achei que todo mundo aqui era santo, eu que tinha acabado de chegar, começa a ficar meio desiludido com a coisa. E aí o que acontece? Ele começa a ser ensinado por aquilo que o mestre falou no evangelho. Ele começa a descobrir que as coisas não são como ele pensava, e ele vai se desenvolvendo, e aí aquilo que preocupava ele lá atrás, ele olha e fala assim, não me interessa mais, não perco mais tempo com isso, né? Ele cresceu, ele virou gente grande, né? Se o sujeito continua com as mesmas coisas, você olha e fala, tem coisa errada. É exatamente assim na vida cristã. E a gente tem que reconhecer que na igreja nós temos, infelizmente, nós temos pessoas que são, em termos de vida cristã, são nanicos. Sabe o que é um nanico? Desse tamanho assim. Já era para ser um adulto e continua o quê? Um anãozinho, né? Nada contra quem é baixinho, né? Nenhum problema em ser baixinho, porque cada um chega na altura que dá, né? De acordo com a herança dos nossos pais, né? Não dá para ser um monstrão de 2 metros, seu pai tem 1,60 m e a mãe tem 1,52 m. Não vai chegar a ter 2 metros, é estranho, né? Tá certo? Vai ficar ali naquela média ali, né? Tá certo? Agora, na vida cristã,
Como assim? O sujeito está há anos na igreja e continua brigando por causa da... Sabe como é que é? Aquela mesma coisa que ele brigava ano passado, no outro ano, né? Porque fulano falou não sei o que, eu não gostei. De novo? Já não se superou isso aí ano passado? Vamos em frente, filho. Né? Tem gente que é nanico, né? É nanico, tá certo? E aí o que acontece? Não se iluda. E eu já vou deixar isso como pano de fundo para a próxima semana. Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo. Quando um membro sofre, o corpo todo sofre. De vez em quando a gente precisa pegar uns membros assim que são nanico e falar assim, dá um chute na bunda dele e falar, toma vergonha e vire gente grande, porque você está fazendo o corpo todo sofrer. Já era para ser gente grande, né? O pastor falou que é para dar um chute na bunda. O pastor falou que é para fazer as pessoas crescerem, porque esse é o natural. Gente que vira nanico é fora do natural, não é assim que é para ser, tá? Muito bem, semana que vem nós continuamos a partir do 31, e agora você vai descobrir que em Cristo nós não só somos aqueles, como diz o versículo 28 aí, né? Todas as coisas cooperam. Agora ele vai dizer que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Opa! Quer dizer que tem coisa melhor ainda? Tem coisa melhor para vir, mas isso é cenas do próximo capítulo, só semana que vem, tá bom? Por hoje ficamos por aqui.